adorarmos a esse Deus tão maravilhoso, que um dia deu o seu Filho amado para morrer por mim e por você. E hoje nós estamos aqui para glorificá-lo, prestar este culto de louvor e adoração e dizer o quanto nós o amamos. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Abra o seu coração. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Cante ao Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e fé. Declare isso ao Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e fé. Queremos mais de ti, Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Amo o Senhor, amo o Senhor. Voar com o Pai, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Nós te louvamos, Senhor. Faz palmas para você, Jesus. Glória a Deus. Esse Senhor que nos ama profundamente, Ele está dizendo, te amo, não importa o momento, Ele está dizendo, continuo te amando, continuo lutando por você, continuo investindo em você, sabe por quê? Você é precioso, você é preciosa para esse Deus. É por isso que nós estamos aqui para dizer, Senhor, queremos ser leais ao Senhor, como o Senhor tem sido para conosco. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Pai, Deus vivo e poderoso, como é maravilhoso poder ser amado pelo Senhor, sentir o teu amor sobre nossas vidas e saber, ó Deus, que nada é impossível, porque o Senhor está conosco. Paizinho, muito obrigado, ó Pai,
porque o Senhor trabalha nos nossos pensamentos, e eu te peço que os nossos pensamentos estejam cativos, voltados para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que muda a nossa história, aquele que muda, ó Deus, o nosso interior, para mostrar que a esperança, a vida, a alegria, aquele que serve e aquele que segue ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus vivo e poderoso, porque nós podemos dizer: Pai, te amamos, e por amor ao Senhor queremos te servir. Por perceber que o Senhor nos abençoa, investe tanto na nossa vida, nós queremos dizer: Paizinho querido, nós queremos te amar mais, queremos ser mais possuídos pela tua palavra e pelo teu caráter. Deus, é a tua palavra que faz sentido na nossa vida, e é por isso que nos achegamos a ti e dizer: Senhor, eu quero te amar mais, porque mais próximo do Senhor significa mais longe das trevas. Mais próximo do Senhor significa um coração mais inclinado a servir, um coração disposto a te obedecer, apesar das lutas e dificuldades. O teu amor supera tudo isso. Então, Paizinho, nos leva, nos permite estar mais próximo do Senhor. Se revele nessa tarde através do louvor, da oração, da ceia, da palavra. Mas, Senhor, permita-nos te tocar, se aproximar do Senhor. Deus vive e poderoso, porque não há nada mais precioso do que a tua gloriosa presença. Então continua ministrando o nosso coração. Deus, se porventura alguém aqui nessa tarde está em luta, em batalha, mostra que teu amor vai além das batalhas e da vitória, da graça. Talvez alguém aqui desmotivado, desencorajado, desesperançado, mostra que o Senhor é o Deus da esperança, da alegria, da vitória. É o Senhor que ressuscita não somente sonhos, mas a nossa vida, onde a gente tem desejo de nos gastar e sermos gastos pela tua palavra. Oh, Paizinho, como é maravilhoso, é delicioso servir ao Senhor. Então, nós queremos nessa tarde demonstrar nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa dependência. Te louvamos, Paizinho, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor merece. Esse é o desejo do nosso coração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Olá, estamos em fevereiro e muita coisa já está acontecendo em nossa igreja. Então fique atento, porque o nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. As férias escolares estão acabando e as férias dos ensaios de coreografia também. A partir desta terça, dia 4, as crianças entre 4 e 13 anos já poderão participar dos ensaios dos grupos do Mini. Para isso, é necessário fazer a inscrição com a tia Gracinha, terças e quartas, das 14 às 21 horas. Quintas e sextas, das 14 às 18 horas, ou aos domingos durante os cultos no segundo andar. Os nossos objetivos são desenvolver a consciência de adoração através da dança, construir amizades com crianças que creem em Deus como elas, tirá-los da virtualidade e proporcionar contatos pessoais, além dos exercícios físicos. Não negue esse prazer ao seu filho. O GRIFAC, Grupo de Integração da Família Cristã, convida vocês que já participaram do encontro para o início das nossas reuniões de trabalho na próxima quinta, dia 6, às 19h30, na sala 113. Venham preparados para aquela nossa gostosa confraternização. No dia 27 deste mês, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar,
entre no site da igreja, preencha uma ficha e envie para o e-mail infantil@primeirabatista.org.br até o dia 13, pois dia 20 teremos uma reunião para esclarecimentos e confirmação de todos que participarão. A presença nessa reunião é imprescindível para a participação no culto. Depois disso, é só aguardar que entraremos em contato com você. Dia 13 deste mês, acontece mais uma edição do Hip Hop com Propósito, às 19 horas, com a presença do DJ Gil Marques, Alfa MCs e Zinho NC. Essa edição é em prol da campanha Sangue Bom, Doe Sangue, Salve Vidas, que acontece do dia 1º ao dia 13 de fevereiro no Hemosul. Vamos mobilizar o máximo de pessoas para salvar o máximo de vidas. E uma observação: quando for doar, identifique a doação para a campanha Sangue Bom. O Hemosul atende de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados das 7 às 11 horas. Anota aí o endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 1304. O Mini convida todos os nossos professores e também aqueles que desejam participar dessa equipe a fazerem as suas inscrições para o curso de capacitação para facilitadores do Mini, que acontecerá nos próximos dias 7, sexta-feira, das 19 às 21 horas, e 8, sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, na sala 113. A Bíblia nos diz que aquele que ensina que o faça com zelo. Esse curso é concebido com muito carinho e preparado para aqueles que fazem o ministério infantil ser tão gostoso para as crianças e pré-adolescentes. O nosso objetivo é capacitar os professores para que ensinem às crianças a maior e melhor mensagem que existe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Faça parte dessa grande mini equipe. Inscrições de terça a sexta, das 14 às 18 horas. E atenção, é gratuito para os membros da igreja, mas para visitantes, apenas R$20. Atenção, líderes de missões! As nossas reuniões retornam nesta terça-feira, dia 4, às 7h30 da noite, na sala 302. Teremos um culto de abertura, onde serão apresentadas todas as novidades para o ano de 2014. Todos os líderes de missões e vocacionados estão convocados. E se você é líder de célula, também é convidado. O nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Irmãos, bom estarmos assim de volta com vocês. Ficamos alguns dias fora, fomos participar da Convenção Batista Brasileira lá em João Pessoa e chegamos sexta-feira e hoje de manhã eu falei da minha paixão por Campo Grande. Foi bom demais. Ontem de manhã saí de carro. E a gente mora ainda na Afonso Pena, que é ainda melhor, aquela árvore, céu, Gente, que bom viver aqui. Quem tem menos de 23 anos está hoje aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem menos de 23? Ah, tem bastante gente, vai. Pois é. Então, nós temos mais tempo de Campo Grande do que muita gente aqui. Hoje, o Gil e eu fazemos 23 anos aqui na nossa igreja. Parabéns, né? Para nós ficamos felizes, graças a Deus. E agradecemos os irmãos, né, pela paciência, 23 anos com a gente, né? A gente fica muito feliz. Então, retornar e ainda comemorar 23 anos é muito bom. Bom, as crianças estão aprendendo ainda sobre a história de Josué. Nós estamos no finzinho, logo a gente vai estar com outro assunto eletrizante, muito bom. E, inclusive, quero reforçar, próximos sexta e sábado, teremos a capacitação de professores. Gente, além de você trabalhar no Ministério Infantil,
você que é pai ou que quer ser pai, falam que filho não nasce com manual. Você pode conseguir esse manual trabalhando no Ministério Infantil. Você aprende a trabalhar com crianças, conhece crianças, as reações dela. Você que é pai, está meio perdido na educação, venha trabalhando, estudando a lição e trabalhando conosco, você vai ser capacitado nisso. Enfim, mas antes de chegar nisso, o assunto é Josué. E a história de hoje é maravilhosa. E é uma história que ela serve para todo mundo, sempre é muito atual. Por quê? Ela conta que Josué estava num momento assim de ápice, né, de lá em cima. Ele tinha conseguido, junto com o povo, vencer Jericó. Eu falei hoje de manhã que Jericó caiu, né, e Josué venceu no grito, né, no grito do povo, né. E foi mesmo. Então caíram os muros, e aí depois ele teve a cidade de Ai, ele também conseguiu vencer. E a gente aprende que sempre que quando a gente tem vitórias espirituais, vitórias muito grandes, a gente precisa prestar atenção, porque o momento seguinte pode ser um momento de queda. Por quê? Porque quando está tudo muito bom, a gente relaxa um pouco, né, de prestar atenção. Foi isso que aconteceu com Josué. E eu gosto muito de lembrar que a Bíblia, ela não fala só de coisas... Aqui a gente não tem os heróis da fé. Nós temos homens que tiveram fé, que foram heróis, mas foram reais, pessoas reais, que erraram e acertaram. E Josué, ele sempre colocava as coisas nas mãos de Deus e ele acabou não colocando uma situação. Quando aconteceu de Josué conseguir vencer todas essas cidades, os povos em volta se alvoroçaram. Falaram, bom, não, nosso fim, ele vai acabar com todo mundo, vai pegar todas as terras. O que eles fizeram? Se juntaram, né, para pegar Israel. Um desses povos falou assim, não, nós vamos usar uma estratégia diferente. Para que nós vamos enfrentar Josué? Ele tem um Deus que faz todas essas coisas, nós vamos nos aliar. E eles mentiram para Josué, dizendo que era um povo de longe, que queriam se aliar a Josué. E Josué, ao invés de falar assim, eu vou colocar isso na presença do Senhor para ver se está tudo bem, ele pegou e aceitou. Se aliou a esse povo. Aí aquele povo que estava contra Israel se sentiu traído por eles, que eram o povo gibeonita, e foram lutar contra os gibeonitas. Os gibeonitas falaram assim, Josué, você é nosso aliado, então, por favor, vem aqui nos socorrer. E Josué teve que entrar numa briga que não era dele, que não precisava. Tudo porque não colocou aquilo na presença do Senhor. E a gente aprende com essa lição, que a gente sempre tem que colocar as nossas coisas na presença do Senhor, seja ela qual for. E aí, gente, vale lembrar que é colocar na presença de Deus e esperar a resposta, que é muito comum. Mas eu já orou e saiu fazendo o que deu na telha, o que raciocinou e achou que podia. Não, a gente tem que colocar. Josué errou, mas depois que ele viu que ele tinha feito errado, ele foi, conversou com Deus, e Deus falou assim, não tema, pode ir que eu vou estar com você. E Deus fez um milagre tão grande. Deus é maravilhoso, porque a gente erra, a gente se recompõe, e Ele faz milagre. Ele podia falar assim, ó, então agora você se vira, tá? Você não veio falar comigo, então se resolva, né? Mas não foi. Olha só. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Gente... é demais, eu fico pasma. Isso que Deus fez. Olha só que coisa mais linda. E Deus ainda deu uma chuva de granizo, que é aquelas pedras de gelo, tão grandes sobre quem estava fugindo, que eles morreram. Não foi Josué que matou, não foi Deus. Deus foi atrás daqueles homens maus que queriam acabar com o povo dele. Deus cuida de nós, do seu povo, e Ele vai atrás e faz milagres. Gente, esse negócio do céu parar... Eu sei que você que já estudou o movimento de rotação,
e de translação lá na escola. Você fala assim, como é que o Sol pode parar? Isso daí acontece um acidente tremendo, cósmico. Né? Como é que fica a gravidade, todas as leis físicas. Quem fez todo o universo tem poder para parar um astro ou dois, que ali não foi só o Sol que parou, né? O Sol e a Lua pararam. Olha só que coisa maravilhosa. E isso, gente, eu lembro que há muito tempo atrás eu li um artigo falando que os computadores da NASA estavam fazendo uma atividade, voltando no tempo, e de repente eles pararam. E eles foram ver o que é, e lá estava escrito assim, falta um dia na história. Como falta um dia na história? Não existe. Como que falta? Você está indo, tem um dia, está faltando um dia aqui que ninguém acha onde ele está. E uma das pessoas da equipe era crente, conhecia a Bíblia, né? Porque crente conhecia a Bíblia. E ele falou assim, olha, tem duas situações lá na Bíblia onde o Sol parou. Uma é com Josué, outra é mais lá para frente, com Ezequias. Ele parou e, juntando essas duas situações, dá um dia inteiro. E aí eles ajustaram o computador continuou voltando. Glória a Deus. E a Bíblia tinha razão. Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso daqui está na revista do Ministério Infantil. E o professor tem acesso. Quando ele estuda a Bíblia, estuda a palavra. Quer aprender tudo isso? Vem para o Ministério Infantil, sexta e sábado. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje, que diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe disse, não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Josué 10:8. Que coisa maravilhosa, né? Essa semana, lembre dessa palavra. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra sempre. Que maravilha! Eu não paro de ficar pasma de... Poxa Deus, que Deus grande que é o Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós somos o teu povo, somos o teu Israel. Ó Deus, nós queremos olhar para esses homens que erraram e que acertaram. Queremos aprender com os erros deles, evitar esses erros, ó Pai. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos sempre, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a dependermos de Ti e a esperarmos a Tua resposta, os sinais da Tua resposta, para tomarmos alguma atitude. Ó Deus, abençoa os nossos facilitadores, queridos, pessoas maravilhosas, que fazem uma equipe tão importante conosco, que amam as crianças, que amam o Senhor em primeiro lugar, obedeceram a Tua voz. E agora, ó Deus, ensinam essas palavras, essas histórias maravilhosas às crianças. Ó Deus, que a Tua mão abençoadora seja sobre eles, sobre os pais, para que ensinem a Tua palavra aos seus filhos também, ó Deus. E a Tua igreja, Senhor, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja forte, ó Deus, uma igreja que ama a palavra e que obedece. Cuida de nós, Pai, não sabemos andar sozinhos, precisamos do Senhor. Que a Tua mão de bênção esteja sobre nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos receber então os nossos pré-adolescentes. Enquanto eles vêm, só tem um versículo aqui que termina dizendo o seguinte: o exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Ninguém mexe com o povo de Deus. Here we go! Glória a Deus. Os pais podem se assentar e podem aplaudir essa criançada abençoada.
que está crescendo a cada dia com a palavra de Deus. A gente vai vendo as fotos aqui no VT informativo e a gente vai percebendo, o tempo vai passando rápido, a criançada vai crescendo e a cada dia vai ficando mais e mais bonito. Que coisa linda e maravilhosa. Queridos, como é gostoso a gente poder receber convidados na nossa casa, não é verdade? E esse é o momento em que a igreja fica ligada para perceber quem está nos visitando, quem são os convidados, para chegar perto com aquele amor, com aquele carinho tão gostoso. E você que está nos visitando, você em alguns instantes vai poder ficar em pé. A gente quer ver você, a gente quer te cumprimentar e dar as boas-vindas em Cristo Jesus. Quem são os nossos convidados? Por gentileza, fique em pé, que a gente quer identificar você. Nós temos aqui, ali também, lá no fundo, chega junto, né? Dá aquele boas-vindas, tão gostosa em Cristo Jesus. Como isso é maravilhoso. Amém. Seja muito bem-vindo. Nós vamos adorar o Senhor e nós vamos estar trazendo nossos dízimos, as nossas ofertas de gratidão. A gente vai estar dizendo, Deus, como é maravilhoso ser sustentado, suprido pelo Senhor a cada dia e a cada semana. Como é gostoso saber que o Senhor cuida de mim e da minha família. É esse espírito que você deve vir dizer, Senhor, obrigado pela tua fidelidade a cada instante. Vamos adorar o Senhor. À medida que estivermos adorando o Senhor, você pode, quem vai nos ajudar na ceia, já subir aqui para nos ajudar nesse momento. Oh, 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 oh.
Jesus, sou mais que vencedor. Em 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 Jesus, sou mais que vencedor. Glória a Deus. Você pode se assentar. Como é gostoso, né? Saber que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Que coisa gostosa. Queridos, é o momento da ceia. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que já tem Jesus no seu coração, aquele que foi batizado nas águas e disseram: olha, morri para o mundo, o pecado não mais me domina, eu vivo para o Senhor Jesus. Então, se você é um desses, você pode participar da ceia do Senhor. E eu quero ler um texto, está em 1 Coríntios, escrito por Paulo, servo do Senhor, capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, esse é o momento, a ceia do Senhor é um memorial, é um marco na nossa vida, na vida de todo cristão. É um momento em que a gente para e reflete: Deus, eu quero estar mais perto do Senhor, eu preciso, é essencial, é crucial para a minha vida estar pertinho do Senhor. E esse é o momento em que eu posso refletir o preço pago na cruz do Calvário, o preço pago que a história registra do amor mais sublime, o amor do Senhor Jesus. Você pode imaginar? Ele sabia, Judas iria traí-lo, ele amou a si mesmo. Ele sabia que ele ia ser deixado de lado na hora do momento mais importante, mas ele continuou amando, ele continuou esperando que a graça do Senhor se revelasse. Olha, amados, que momento precioso. Nós erramos, continuamos errando, voltamos, nos arrependemos, e Deus diz: como eu espero esse momento precioso, de você reconhecer que nos céus e na terra não há ninguém mais poderoso do que o Senhor Deus vivo. Esse Deus que se entregou por mim e por você. E é delicioso saber que Ele perdoa todos os pecados. É maravilhoso saber que Ele perdoa qualquer pecado. É incrível saber que Ele perdoa, por mais profundo e cruel que seja o pecado, a distância. Amados, Ele nos ama tanto que Ele diz: olha, eu não vou apenas falar, eu vou marcar a história, dando a minha própria vida. Aquele que não errou, pelo contrário, Ele curou cegos, coxos, ressuscitou mortos, Ele perdoou pecados, Ele transformou vidas e famílias, pessoas. Ele disse: olha, esse lugar vai ser meu. E Ele deu um passo à frente e diz: olha, eu vou tomar essa cruz que é sua, essa sua, olha, eu vou carregar. Sabe por quê? Eu te amo tanto, que nada que você faça vai me impedir de continuar te amando, porque o meu amor não tem limites. O amor do Senhor Jesus não se acaba, não se termina. Então Ele está dizendo: olha, quando você pega esse pão, você está relembrando, eu dei a minha vida por você, porque eu te amo,
Isso é importante. Quando você pegar o cálice, você vai lembrar, olha, o homem mais santo, o homem mais poderoso, mais sublime, o que nunca errou, o que nunca pecou, ele deu de si mesmo, para que a gente, através do vinho, se lembre, ele deu a vida, ele derramou de si mesmo, e a história registrou, antes e depois de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você está com Jesus, a sua vida é diferente. Quando você está com Jesus, você vai ter lutas, mas ele diz, olha, tenha bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Ele está dizendo, você também é mais do que vencedor. Esse Deus quer que a gente seja em comunhão constante com Ele, quer que a gente desfrute desse momento tão gostoso, tão sublime. E Ele diz, olha, examine-se a você mesmo, olhe para dentro de você, e é o momento de dizer, Pai, eu quero voltar para o Senhor. Deus, eu quero experimentar isso, eu quero dar um passo à frente dizendo, Deus, eu também preciso desse amor, esse amor que rompe barreiras, que decide amar e continuar mesmo quando é rejeitado, quando é injustiçado, quando é colocado de escanteio. Ele decide, se o Senhor Jesus está comigo, e Ele diz que eu sou mais do que vencedor, então nele eu posso, e eu decido andar de fé em fé, andar na presença do Senhor. Esse é o amor que Ele tem para mim, Ele tem para você, para cada um de nós. Ele diz, olha, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, esse memorial vai estar latente na mente, no coração e na alma. Há porventura alguém que ainda não recebeu o cálice ou o pão? Por gentileza, levante uma das suas mãos, a gente quer chegar até você. Nós temos alguém aqui na frente, por gentileza. Você mantenha estendida, por favor, até que chegue alguém até você. A gente não quer que ninguém seja esquecido. Deus não esquece de ninguém. Deus ama. Deus é tremendamente apaixonado por você. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. A palavra de Deus diz, todas as vezes que você comer desse pão, beber desse cálice, você vai estar anunciando a morte do Senhor Jesus, mas também você vai anunciar a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Se você for em alguns lugares de pessoas famosas do mundo, você vai perceber, aqui jaz fulano de tal, de tanto a tanto. Mas se você for a Jerusalém, você vai encontrar um túmulo vazio que diz, aqui foi sepultado Jesus, morreu, mas o seu túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui. É por isso que nós estamos aqui, queridos, por causa desse grande amor sublime. Feche os seus olhos um pouquinho, ore ao Senhor, busque a sua presença, coloque a sua vida diante do Pai Celestial. E se há algo que está te incomodando, atrapalhando, coloque isso diante dele. Expresse o desejo do seu coração. Deus, eu preciso dessa comunhão com o Senhor. Eu preciso desesperadamente estar próximo do Senhor, andar contigo e poder desfrutar da tua graça. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça para Ele, Senhor, que 2014 seja um ano da virada na minha vida, onde eu começo a crescer em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Eu começo a crescer em ouvir, mas também em obedecer, em praticar a tua palavra. Pede para Deus, Deus, eu não estou satisfeito aonde eu estou, eu quero mais de Ti. Eu quero ter mais profundidade na tua presença, mais intimidade no meu relacionamento com o Senhor. Pede para Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra meu coração a cada dia, a cada manhã, ou a cada tarde, ou a cada noite, ou a cada madrugada, mas ministra o meu coração, como o Senhor estava ministrando os discípulos. Era visível, aqueles 12 ali presentes, e Jesus estava ministrando no coração de cada um.
Você pode pegar o seu pão nesse exato momento. E lembre-se, Ele morreu por amor a você. Assim, pois, comamos o pão. Da mesma maneira, com muito amor, Ele disse: olha, esse cálice é o cálice da aliança. A aliança que Deus está fazendo conosco a cada mês, a cada dia, a cada segundo, dizendo: sou eu que estou te livrando, sou eu que estou te sustentando, sou eu que estou produzindo o que você é, por amor a você. Então, quando você tomar esse cálice, lembre-se, Ele deu o que há de melhor à sua vida. Tomemos, pois, o cálice do Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou. Obrigado porque mesmo teimosamente insistindo em caminhar na direção contrária, muitas vezes em uma rota de colisão, o Senhor continuou nos amando. E obrigado porque o Senhor não desistiu da gente. Obrigado, Senhor. O Senhor tem tantos motivos para desistir. O Senhor disse: eu não vou desistir. Eu amo, eu amo, eu amo. Meu Deus, como é maravilhoso saber que o amor transforma, quebra barreiras, muda a nossa história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou os céus, onde havia harmonia completa, perfeita, para viver como nós, para dizer, na nossa linguagem, pertinho da gente: eu amo você. E o Senhor demonstrou isso de tantas maneiras. O Senhor continua demonstrando. O Senhor ressuscitou, venceu a morte, derrotou o inimigo, e o Senhor continua dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado, Deus, porque no presente momento em que vivemos, onde o mundo indiferente, com o coração totalmente petrificado, indiferente ao Senhor, o Senhor nos permite ter um momento de alegria, de prazer, de regozijo, de vitória, de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. E a tua vitória veio na ressurreição. E ao teu nome nos prostramos e adoramos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos adorar o Senhor nesse instante. Eu vou pedir para você que está com os cálices, passar para quem está na ponta, para facilitar a gente recolher e a nossa adoração. Eu quero que você adore ao Senhor, esse Deus que transformou a nossa vida e que tem projetos de vida para cada dia da nossa vida. Vamos adorá-lo. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano.
ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Se coloque em pé para adorar este Deus. Ele que sobre o trono está. Agradeça a Ele de todo o coração por esse sacrifício mais lindo que já pôde ouvir no mundo. Esse gesto de amor maravilhoso. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, as palmas louvem esse Deus tão maravilhoso, com amor tão profundo, nos amou. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigada, Senhor.
céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Quem nos pode separar do amor de Cristo? Não importa as suas limitações e defeitos, Ele te ama tanto que é capaz de transformar todo ressentimento em nada. Receba deste amor de Cristo que Ele Deus sente por mim e por você nessa tarde. Aleluia. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Amém. Pode assentar-se, irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Basti já mencionou, nós estamos hoje, dia 2 de fevereiro, completando 23 anos de ministério aqui, na liderança da igreja, e eu quis vir aqui agradecer cada um de vocês, a paciência, o amor, a oração, o carinho, a obediência, a fidelidade, e eu quis trazer também, nesse momento, a público a minha gratidão pela vida do Ronaldo. Ronaldo está conosco, né, há 23 anos aqui no ministério, comigo, já estava com o pastor Jonathan. Então, é alguém que tem uma vida muito linda, muito preciosa, um homem leal, fiel, um homem que quer sempre fazer a vontade de Deus. Então, eu quero ter o privilégio de orar por ele hoje. Muito obrigado, Senhor, porque são 23 anos aqui juntos, e o Senhor tem nos dado a bênção de aprender um com o outro, de nos estimularmos um ao outro, de abrirmos a visão, de sermos parceiros, cúmplices. Nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, pelo selo que o Senhor colocou entre nós, pelo amor que o Senhor colocou nos ligando, ó Deus, a fim de servirmos a igreja. Muito obrigado, Senhor, porque lá em João capítulo 17, o Senhor Jesus intercedeu pela unidade da igreja, e nós temos experimentado, Senhor, em 23 anos, a delícia da resposta à sua oração. Imperfeitos como somos, assim mesmo o Senhor nos tornou um em Cristo. Nós te glorificamos. Pai, usa o teu servo mais uma vez, como o Senhor tem usado tantos anos, todos esses anos, trazendo por sua instrumentalidade a tua palavra ao nosso coração. Nós nos abrimos, Senhor, com sinceridade, com fome, para recebermos juntos a tua palavra. Usa o teu servo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar você a ficar em pé, estender a sua mão. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Gilson, de sua família. Estou vendo o Yuri ali também. Essa família nos abençoa tanto, não é, amados irmãos? Por exemplo, quem foi aqui já abençoado por uma palavra, por algo que Deus tem ministrado ao seu coração, através da vida do pastor Gilson, do seu mistério, da sua família? Aplauda o Senhor por isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Estenda a sua mão, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos tanto, Pai, porque aqui nós não precisamos fingir, nós não precisamos, ó Deus, ficar inventando coisas. Nós nos amamos, ó Deus, no amor que vem do alto, e o Senhor nos uniu na unidade do Espírito, e o Senhor nos dá uma liderança
tão boa, que tem um caráter de Cristo. Ó Deus, que pode nos liderar ouvindo a voz do Senhor sempre e nos levar por esse tempo de conquista, assim como o Senhor levou a tantos líderes como Josué, ó Deus. E nós não temos nada a temer, porque o Senhor é conosco e ninguém nos resistirá todos os dias da nossa vida. E o Senhor tem dado essa palavra para o teu filho. E nós queremos, ó Deus, sempre andarmos juntos, respeitando e honrando a sua liderança e poder caminhar, ó Deus, na unidade da tua vontade. Nós oramos, ó Deus, agradecidos porque um dia o Senhor os separou de outro estado, de outra cidade, e o trouxe para ficar aqui conosco, ó Pai. Nós te agradecemos porque ele não tem sido uma bênção apenas para a nossa igreja, para Campo Grande, não só para Campo Grande, mas para muitos estados do Brasil e para o mundo, ó Deus. Esse ministério tem sido uma bênção e nós te agradecemos, ó Pai, de todo o coração, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando ao pastor Gilson, a Vasti, toda a sua família, com as suas mais ricas bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Glória a Deus, parabéns. Glória a Deus. Deus é muito bom, né, gente? Pode se assentar. Dá uma liderança maravilhosa para a gente, né? Pastor Gilson é muito especial. E no momento que nós nos conhecemos mais, ele foi um tipo de âncora para a vida da gente. Eu estava muito jovem e ele me ajudou bastante. Obrigado, Deus continue abençoando a família toda, essa família lindíssima, com aquelas netinhas maravilhosas, né? Você continua babando lá, não? Então tá certo. Você imagine se você estivesse no tempo de Jesus, lá nos tempos de Jesus, e você não sabia exatamente quem era Jesus. E aí então você era um judeu, e tinha vários rabinos naquela época, rabinos famosos, alguns outros não tão conhecidos, mas havia uma porção de jovens que queriam se candidatar a serem guiados, dirigidos, ensinados, doutrinados por esses rabinos. Eles queriam seguir alguém que lhes pudesse dar um ensino consistente, um ensino que pudesse fazer com que eles tivessem valores e pudessem então caminhar nos caminhos de Deus. E aí há vários rabinos ali, e na maioria deles, antes de surgir o rabino Jesus, a maioria deles esperavam que seus discípulos o buscassem. Ou seja, você se candidatava, por exemplo, se o Yuri fosse um rabino, e eu numa determinada idade, bem jovenzinho ainda, um adolescente, e eu chego lá para o Yuri e digo para ele assim, Yuri, eu te admiro tanto, o seu conhecimento, a sua vida, a sua expressão, os seus ensinos, e eu gostaria de me candidatar a ser seu discípulo. A maioria dos rabinos ali diriam assim, tá bom, então você quer ser? Tem vários, e aí teriam vários para concorrer com você. Então agora é o seguinte, você vai passar por alguns testes, e ele, lá ia o primeiro, o segundo, o terceiro, e haviam testes que eram testes de conhecimento do Torá, por exemplo, tinha que saber de cor, ou saber de cor alguns livros proféticos, etc. E cada um rabino tinha um grau de exigência, conhecido como o jugo, o que aquele rabino exigia, trazia de exigência. E já pensou você estar lá na sua idade de adolescente, começando sua juventude, e você passasse nas provas e naquele tempo fosse discípulo de um rabino famoso? Já pensou que honra? E realmente era uma honra para os pais, e eles estavam ali, os pais, a família, e quando alguém era aceito por um grande rabino, depois de passar de muitas provas que tinha que falar, e tinha que passar, às vezes, morar um tempo com o rabino para ver como que era o comportamento daquelas pessoas, enfim. Quando eles passavam, era um momento assim que eles diziam assim, puxa, passei no teste, né?
passei no teste e agora eu vou caminhar aqui, eu vou fazer parte desse time. Era como alguém fazer teste no Corinthians e passar, né, gente? Já pensou? Que honra para a pessoa agora ser, né? Agora, jogador do Corinthians, rapaz, vai Corinthians. Mas, misericórdia. Mas, alguém disse aí, misericórdia, né? Misericórdia. É só brincadeira. Aí, então, você percebe como essas coisas se desenvolviam e Jesus, então, surge como um rabino. E ele vai se tornando famoso. E ele está passando por ali e como fazer para selecionar seus discípulos? Quem poderia ser discípulo de Jesus? Aí é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Diferentemente dos outros rabinos, Jesus não esperou que os discípulos viessem até ele. Ele foi até os seus discípulos. E aí ele olhava para as pessoas e falava: Pedro, vem e segue-me. E como a gente já ouviu mensagens do pastor Eibe, do pastor Ed René Kivitz, quem gosta do assunto, vai lá pesquisar. Você já ouviu muitas informações, quem já leu, já teve curiosidade de ler. Você sabe que quando a maior parte, se não todos os discípulos foram escolhidos, eles já não tinham mais idade, ou seja, eles já tinham sido reprovados pela escola de rabinos daquela época. Então, quando Pedro, por exemplo, foi chamado, ele já estava desenvolvendo a sua profissão. Mas chega Jesus e o chama, você já pensou, quem? Não pode ser eu? Eu exatamente, mas como assim? E é claro que a família dava o maior apoio. Às vezes a gente pensa assim, doideira, né? Alguém chega assim, vem, segue, o cara larga tudo e segue. Não, era o contrário. Doideira seria ele não largar tudo para seguir Jesus. E às vezes a gente diz que é aí que está o sacrifício. Na verdade não é aí. Aí seria uma grande honra chegar lá o Rabino Yeshua e a Machia e dizer assim, ó, vem e segue, mas o sujeito já deixa tudo e vaza para seguir Jesus. E a família, ó, aplaude. Agora, quando Jesus faz o seu chamado, o chamado para ser discípulo de Jesus, é algo muito interessante, porque quando Jesus chama, ele sabe que ia ter que trabalhar naqueles discípulos e haveria um deles que não seria aprovado, mesmo tendo como mestre Jesus. Quais são as implicações para ser discípulo de Jesus? Eu e você somos discípulos de Jesus? Por exemplo, as pessoas hoje dizem, você é crente? Sim, todos nós somos convidados a sermos crentes. A própria Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então, o salvo é um crente é um salvo. Mas você pode crer em uma porção de coisas. Agora, qual é o grande chamado? O que é ser discípulo de Jesus? Quando Jesus disse sobre a chamada do discipulado, o que ele falou? Então agora nós vamos ter aí na tela, Lucas 9, 23. Nós vamos ver. Você pode ler ali, está escrito o quê? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essas são as implicações de ser discípulo. Jesus disse a todos. Isso quer dizer que haveriam 12 que andariam com ele, mas ele estava chamando a quem? A todos que quisessem, se negassem e tomassem diariamente a sua cruz. Esses serão discípulos de Jesus. Não é apenas uma questão de ter o status de discípulo, de dizer eu sou discípulo. Jesus estava dizendo as implicações de ser um verdadeiro discípulo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome
diariamente a sua cruz e siga-me. Então hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e você vai sair daqui com um entendimento expandido a respeito do que é ser discípulo. E eu não quero pregar apenas para que você saia daqui com mais conhecimento ou emocionado. Eu já orei, sempre tenho orado, Deus, que a tua palavra possa fazer o efeito de criar em mim e para aqueles que ouvem a palavra quando eu prego, ou quando qualquer pastor aqui prega, eu fico orando, para que nós possamos nos tornar maduros espiritualmente. E essa palavra venha mudar o meu dia a dia. O meu dia a dia. A palavra mudando a prática da minha vida. Então, Jesus dizia a todos isso, somos chamados para ser discípulos. Chamados para ser discípulos. Essa é a sua grande chamada. Sua grande chamada, sua grande vocação é chamado, você foi chamado para ser discípulos. Então, tem 3 implicações aqui nesse verso. Primeiro, desejar. 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 Segundo, renunciar. Negar significa renunciar, negar a si mesmo. Renunciar. E então, seguir. O seguir implica o dia a dia. Desejar, renunciar e seguir. Desejar. Pegando a parte da introdução e entrando aqui agora, perceba. Seria difícil então, nesse contexto que eu te disse, Jesus chegar para alguém e dizer assim, vem e segue-me, ele se querer dizer, eu quero ir. Não, seria uma honra. Seria uma honra. Puxa, um grande mestre, famoso mestre, está me chamando, então eu quero seguir. Só que Jesus não era um tipo de mestre que diria para as pessoas, sigam-me, sem dizer quais seriam as implicações desse desejar. Porque desejar significa você ter, aqui, significa ter uma fome muito grande. Vou chamar aqui eu elegi hoje, né, para a gente ajudar a gente a entender um pouco o texto, depois aplicar o texto, uma professora. Ela vai escrever sempre aí no quadro para a gente, e a gente vai aprender. Começar pelas palavras telei, que significa desejo, querer, ter em mente, estar resolvido ou determinado, propor-se-á. Da onde essa palavra foi derivada, é assentado como fundamento de uma construção. Assentado como um fundamento como fundamento de uma construção. É no desejo do discípulo que é fundada a construção de todo o discipulado. Ou seja, quando Jesus diz assim, não é só para dizer que quem quer ser, não sei o quê. Não. Aqui a pergunta é, você deseja mesmo? É isso que você quer? Então eu vou explicar para você o que é você querer isso. Sim, porque Jesus, a princípio, já diz para os seus discípulos, quando vai o chamando, vai mostrando para ele, olha, o Filho do Homem veio para isso, veio para aquilo, veio para lá, mas ele vai ser entregue, depois nós vamos ver isso com mais profundidade. Ele disse assim, mas ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, ele vai ser humilhado, ele vai morrer. E vocês terão que me seguir até a cruz. Topa ser discípulo? Você quer ser discípulo? Porque ser discípulo, e era isso que Jesus comprovou durante a vida dele, ser discípulo quando ele está fazendo o milagre da multiplicação dos pães e do peixe, dizer assim, olha, você viu que milagre? Eu sou discípulo dele. Eu também quero. Chamou, então você quer mesmo ver? Ser discípulo quando Jesus olha para o cego de nascença e diz, o que você deseja? Ele diz que deseja enxergar, ele diz, então, ser curado, enxergue, veja, ou diz para o paralítico levantar e ele sai andando, ou diz para o toca o caixão de um
de um jovem que tem a sua mãe chorando ali, que já tinha perdido a sua família, agora perde o que ele tem mais importante, que lhe resta. E aí Jesus toca, e aquele jovem ressuscita. Quem quer ser meu discípulo? Quem quer ser discípulo de um mestre que ressuscita mortos? Bom, Jesus estava dizendo assim: vocês querem mesmo? Porque a hora que o papo ficou sério, ele chama Pedro e fala assim, Pedro e os outros, e Pedro repreende. Quando ele diz que vai para a cruz, Pedro repreende. E ele fala o que para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Você não pensa com a mente do reino, você pensa com a mente do mundo. E quem pensa com a mente do mundo, tem como mestre o diabo. Você quer ser discípulo de Jesus? Esse tipo de mensagem parece uma mensagem meio às avessas, né? Ei, você não quer que venha bastante gente para a igreja? Essa mensagem é meio torta, porque você vai assustar as pessoas com essa mensagem. Mas Jesus, ele não tinha medo de assustar as pessoas, e eu também não devo ter esse medo. Qualquer um dos pregadores que pregam a Jesus ressurreto não pode ter esse medo. Não está com medo de perder religiosos, adeptos, ou fazer proselitismo. Não deve ser esse o desejo. O desejo deve ser de pregar o evangelho assim como ele é. E os que são chamados ouvirão a sua voz e obedecerão e seguirão após o pastor, rumo ao lugar para onde ele foi. Agora, então vamos lá, uma pergunta para você. Quais foram os seus mais fortes desejos? Você já fez a faculdade dos seus sonhos? Eu estava vendo lá, os caras estavam passando um vestibular, cara, mas é uma atenção para a família inteira, né? Eu estava vendo uma reportagem que até a criancinha estava estressada. Ela estava muito nervosa, e todo mundo esperando, e o cara foi lá. E eu acho interessante que as pessoas ainda querem ver aquela lista que o cara prega na parede, né? E aí fica uma briga para cada um meter o dedo lá. Por que não abre a internet e olha na internet, né? Nessa hora parece que a moçada perdeu, porque vive. E aí nessa hora não sabe, né? Tem que fazer. Aí, mas era uma tensão, e a pessoa faz e passa na faculdade, né? Tinha um professor que ele era animador. O cara passava no vestibular e falou, foi difícil? Ele falou, foi muito difícil passar. Então agora que você vai ver o que é difícil, porque faculdade não devia chamar faculdade, mas devia chamar dificuldade. Porque o difícil começar e terminar, principalmente quando o curso é complicado. Você já fez a faculdade dos seus sonhos? Você já casou com a sua grande paixão? Você já casou? O pastor Gilson, na hora que viu a Vasti na foto, falou, como é linda essa minha mulher, hein? Casou com a grande paixão dele. Você já comprou aquele carrão que você queria? Não sei se você gosta de carro e tal, sabe os nomes dos carros, geralmente os homens sabem mais essas questões e tal, tem uns que mais, outros menos, mas você já construiu a casa do jeitinho que você quis? Tem sonho que pode virar pesadelo. Eu vi um amigo meu que falou, não, vou construir do jeito que eu quero. Mas para construir essa casa do jeito que ele queria, deu um trabalhão que no final eu falei, e aí, ficou do jeito? Não ficou do jeito que eu queria, demorou mais do que eu queria, gastei mais do que eu queria, ainda briguei com a minha mulher, estamos quase divorciando. Falei, que é isso, cara? Só por causa de uma casa? E infelizmente, gente, eu sei que isso foi engraçado, a hora que ele falou, eu até ri. Mas começou uma confusão nesse casamento mesmo, que a gente tem que saber com que sonha. Mas, bom, e agora? Na verdade, se alguém lhe perguntasse qual é o seu maior desejo, desejar ardentemente, estava vendo uma pesquisa sobre empresas. E o empreendedor, geralmente é aquele cara que ele começa e quer montar uma coisa e toma na cabeça. Porque quando ele começa, ele não sabe como mexer com as finanças, ele não sabe o que são os sonhos reais, os irreais, quando é que ele está viajando na maionese ou não. E muita gente abre o primeiro e toma um tombo, e eu estava vendo ali, né, os empreendedores. Eles fracassam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas tem uns caras que nunca desistem.
E às vezes não é aquele negócio de final feliz, não. Passa a vida inteira tentando. Mas interessante. Mas o desejo dele é tão forte, que ele nunca desiste daquilo. Ele quer, é a paixão dele a ser aquilo. E ali a pesquisa mostra que por causa desse desejo, dessa paixão, muitos vão olhando os erros que cometem, aí vão se preparando. Errei financeiramente, deixa eu consertar essa parte. Não soube como administrar direito. E vai até que ele alcança um outro. E aquela pesquisa mostra que, claro, não basta apenas ser motivado, eu desejo, tal, mas deve ser alguma coisa ardente, uma coisa que leve você a ter perseverança, e aí esse desejo levar você a se capacitar melhor para ter sucesso. Porque senão você vai ficar desejando e nada. Mais ou menos, lendo essa pesquisa, eu lembro de nós. Qual é o nosso maior desejo? A gente vive para quê? Quando Jesus chega para os seus discípulos, vai fazer a chamada para o discipulado, ele diz assim: se alguém quiser, é tipo assim, você quer mesmo? Você quer mesmo? Depois dessa pergunta, ou dessa afirmação, em forma de pergunta, se alguém quiser vir após mim, Jesus dá uma palavra sobre algo que não é muito fácil, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Aparentemente, é fácil. Mas renunciar, quando essa palavra significa exatamente o que Jesus falou no versículo, não é fácil. Negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? O que para você é negar a si mesmo? Você é discípulo de Jesus? Eu creio que no terceiro ponto a gente vai ver bem isso. Muitas vezes a gente quer mesmo ser discípulos de Jesus. Às vezes são as lutas da vida e uma porção de coisas que às vezes parece que nós deixamos de desejar. Mas quem tem esse desejo vai ter essa fome até se encontrar com o Mestre. Mas não é fácil negar a si mesmo. O que envolveria? Então vamos chamar a professora de novo para ela mostrar no quadro para a gente. A palavra, ela é cumprida, nem vou falar aí, arriscar, eu sabia falar isso de cor quando eu tinha aula com o pastor Walter agora. Mas o que é negar? Declarar não conhecimento. Olha isso, declarar não conhecimento. Ou ligação com alguém. Olha, Jesus estava dizendo, usando essa palavra, esquecer de si mesmo, perder a visão sobre si. Perder a visão ou interesse próprio. Gente, vamos dizer que essa mensagem aqui, para o nosso tempo, brincadeira, onde todo mundo fala, exija seus direitos, você pode ser crente, mas não seja bobo não. E aí a gente mesmo fala, eu sou crente, mas não sou bobo, não quero passar. Sim. Vai ficar pior a hora que eu continuo explicando, porque a palavra aqui, negar, está no tempo auristo, que o grego tinha esses tempos. O tempo auristo negar é indeterminado, sem limite. Quer dizer, que você vai fazer isso indeterminadamente, sem limite, totalmente, se esquecendo de você. E está na voz média, quer dizer, é uma ação direta sobre si e imperativa. E aí? Jesus estava dizendo isso. Renúncia significa negar a si mesmo. Só que olha, Jesus não é daquele tipo que diz para você assim, faça isso. E você fala, poxa, mas isso é muito difícil. Aí você olha para a vida do cara que pediu para fazer, ele não está fazendo o que ele está pedindo.
né? Porque eu não quero aqui falar assim, olha gente, vamos fazer tal coisa, fazer jejum 40 dias, eu não faço. Vamos acordar todo dia 3 horas da madrugada e eu não acordo. Vamos orar e eu não faço. Não, Jesus não era assim não. Olha só. Quando a gente celebrou a ceia, a gente já viu que Jesus fez primeiro o que ele mandou que todos nós fizéssemos. Porque o que é que Jesus fez? E por isso ele está pedindo que nós façamos. Ele abriu mão do poder de ser. Os nossos super-heróis são como Superman. Como a bala não atinge, o cara enxerga através das paredes. É um monte de negócio que faz e que ele não pode ser atingido por quase nada. A não ser a criptonita, né? Mas ele faz. E todo mundo quer ser isso. E se fosse isso, jamais ia querer abrir a mão do poder de ser um Deus, como na mitologia grega. Que Jesus, quando falava, ele batia de frente com esse tipo de mitologia que já existia na época. Os deuses, que até se casavam com humanas, ou as deusas que se casavam com os homens e tinham filhos que eram metade Deus e metade homem, e ninguém queria abrir a mão, e ali dentro da mitologia grega há uma guerra entre os deuses mesmo, e aquele tal de Zeus é um sujeito meio doido. Sabe por quê? Jesus é um herói às avessas. Sabe por quê? Jesus, ele é Deus. O Cristo pré-existente está lá assentado no seu alto e sublime trono. Ele é rei. Ele é o Filho de Deus. Só o que ele faz? Ele nega o poder de ser. Você fala, não, isso é heresia, então me acompanha. Quando ele está falando para os discípulos, aquela parte que Pedro diz para ele, não deixe que isso te aconteça. Ele está dizendo, o Filho do Homem vai sofrer. Não, peraí, como assim sofrer? Não, você tem poder para ressuscitar um morto. Você vai se permitir sofrer pela mão de pessoas que não têm o poder que você tem. Ele diz, pois é, mas vai ser assim. Eu abri mão do poder de ser. Ele diz assim, eu serei rejeitado pelos homens. Pode ler o texto depois. Ele vai ser rejeitado. E depois ele diz assim, e eu vou para a cruz. Morrer de maneira vergonhosa. Ele ensinou o que é negar-se a si mesmo. Você acha que foi fácil para Jesus? Ou foi difícil? Será que tem algum texto que mostre para a gente se foi fácil ou foi difícil? Queria convidar você a ver Marcos 14, 34, 35, vai estar na tela. Lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Quem acha que Jesus não ficava bem triste? Ou não sofria até... Sabe que a aparência aqui do relato, obviamente que tem que se guardar a devida proporção com a doença chamada depressão, mas Jesus estava num momento depressivo, no sentido de que passava por uma profunda tristeza. Mas essa tristeza era mortal. Fiquem aqui e vigiem. Claro que todos nós precisamos de amigos nessa hora. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Jesus, ele disse isso. Ele enfrentou um problema que ele disse assim, Pai, o Senhor pode todas as coisas. Ele disse no texto, eu sei que tudo podes. Então, o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor pode. Então, se possível, afasta de mim esta hora, este cálice. Mas ele continuou dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que, mas sim o que? Qual era o desejo de Jesus? Me fala.
O desejo inicial de Jesus como pessoa é que aquele cálice fosse afastado dele. Essa é a vontade dele, como pessoa humana. Porque ele estava triste até mas existia uma vontade que estava acima da vontade dele. E ele diz, contudo, que seja feita a vontade de quem? Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é simplesmente dizer não para algumas coisas. Negar a si mesmo é abrir mão do poder de ser. E é nesse entendimento que eu queria trazer vocês para Filipenses capítulo 2, não é Lucas 9, 23, desculpa. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6 diz, na tradução da Bíblia em linguagem de hoje, o primeiro versículo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. A palavra, lá na sua raiz, quer dizer, tem a mesma atitude mental de Cristo. Esse era o jeito dele pensar, essa era a cosmovisão dele, era a mentalidade dele. O qual, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era coisa que devia apegar-se. Tá, agora ele continua. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, escravo. Eu pus escravo entre parênteses, porque escravo aqui é uma palavra emprestada daquele contexto, para o tipo de servo que era comprado, que alguém tinha ele como propriedade. Aquela pessoa, aquele escravo, ele não tinha, ele acordava a hora que o chefe dele mandava, o dono dele mandava ele acordar, ele dormia a hora que o dono dele achava que ele tinha que dormir, ele fazia qualquer coisa que o dono dele achava que ele deveria fazer. Jesus se tornou esse tipo de escravo, o escravo de todos, tornando-se em semelhança dos homens e achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Negar a si mesmo não é só aprender a gostar da sua sogra. Negar a si mesmo não é você falar assim, não, estou moralmente correto, sabe por quê? Porque eu não tenho pensamentos maliciosos, me livrei disso aí, eu lutei tanto contra isso que agora eu sou livre. Olha, agora eu já, eu trato a minha mulher melhor, eu pago as minhas contas em dia, eu faço isso. Isso é ser moralmente correto. Você pode ser moralmente correto por várias coisas e por várias motivações, mas o Evangelho não está tratando disso. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem que fazer o que Jesus fez, negar a si mesmo e o seu poder de ser o que você quer ser, para ser o que Deus deseja que você seja. Onde o seu eu domina mais? Dá para você fazer um exame? Quando fica mais difícil dizer não para si mesmo, chega uma parte que parece que as pessoas dizem assim, não, tudo bem até aqui, mas não, agora não. Tem vezes que você fala assim, não, mas e se for isso? Não, mas Deus não vai querer isso. Não, mas e se Ele quiser? Não, mas você não acha que é demais? Não, para quem já negou a si mesmo, não tem de mais nem de menos. Ele já não é mais dele, a sua vontade não é mais dele mesmo. Ele já entregou a vontade, o domínio sobre si mesmo, o senhorio da sua vida, não lhe pertence mais. Ele já entregou, ele negou a si mesmo em prol do Deus, que é o Deus da vida dele. Ele já se entregou para Jesus Cristo de tal maneira que ele disse assim, agora eu quero fazer só o que Jesus quer que eu faça. Não é uma questão de fazer regras éticas, morais e etc., sociais e tudo mais. É você entregar você mesmo. Sabe, até aqui, você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver no total, no geral, e tem a ver exatamente com isso. Sabe por quê? Se Jesus, quando estivesse falando essa mensagem, ele prometesse qualquer outra coisa para os seus discípulos, ele estaria fazendo
com que os seus discípulos fizessem ou tomassem uma decisão para ganhar um prêmio depois, apesar de que isso não estava excluído. Porque depois um discípulo pergunta para ele, tá bem, mas e nós? Ele está dizendo, nós já fizemos isso, nós já negamos tudo, já deixamos nossa família, nossos parentes, já deixamos nosso negócio para trás, tal, e o que a gente ganha com isso? E ele disse o quê? Vai ganhar 100 vezes mais, aqui nessa terra, com sofrimento e muito mais no reino dos céus. E qualquer coisa que lhe for negada aqui na terra, você pode saber que será grande o seu galardão nos céus. Tem gente que prefere não ganhar aqui para esperar ganhar lá. Eu acho que é o mais sábio. Mas sabe, amados irmãos, pode chegar um determinado momento que a gente diga, é verdade, acabou eu, adeus para você, sai do trono da minha vida e eu vou pôr Jesus. Eu vou deixar de ser egocêntrico para ser jesucêntrico, cristocêntrico. Cristo é o Senhor da minha vida e pronto, acabou. Pois bem, Jesus disse, pois é, tomem essa decisão, contudo, entretanto, todavia, porém, mas tem uma terceira implicação. Isso significa que você deve acompanhar, seguir, quando? Diariamente. Vamos chamar a professora de novo para ela explicar o que é essa palavra. Então ali tem, antes da palavra dia tem, antes do Imeran tem o Caô. Então, ao longo de, quando que a gente deve seguir Jesus? Ao longo do dia. Diferenciado do dia hebreu, que é do nascer ao pôr do sol, essa palavra dia significa o dia civil, espaço de 24 horas. Quanto tempo nós devemos seguir Jesus? Até quando você estiver dormindo. Até quando você estiver dormindo. Um pastor amigo meu da Sarasa Terra, ele falou um negócio muito legal, ele é psicólogo, ele falou assim, cara, até os nossos sonhos a gente tem que entregar para Deus, e se você levantar no dia com alguma coisa na cabeça, que você percebe que o seu sonho está te induzindo a ir contra a vontade de Deus, você renuncia aquilo, trabalha diante de Deus e fala, Deus, até o meu sono te pertence, eu não quero mais isso. Aí você é seguidor radical, já pensou você falar, Jesus, eu quero te seguir mesmo quando eu estiver dormindo? Porque às vezes a pessoa pergunta de uma outra pessoa, fala, boa pessoa, quando está dormindo é uma maravilha, né? Mas nem a gente não sabe, nem no sonho, não. Quem sabe se é uma boa pessoa dormindo? Agora, o que significaria então, se é 24 horas, tentar, pelo menos, aplicar para o nosso dia a dia, já que a gente diz que não vai mais ter vontade, o que tem a ver isso? Então, Jesus sempre disse, e ele vai dizer depois, porque no meio dessa, depois você dá uma lidinha, tudo, se você tiver curiosidade, faça isso, por favor. É interessante, Jesus está falando aquilo num contexto onde os apóstolos começam a discutir também quem será maior entre eles. Jesus falou assim, acho que vocês não estão aprendendo a lição. Eu não estou falando que vocês têm que negar a si mesmo. Como é que vocês querem saber quem vai ser o maior de vocês? Vocês não negaram a si mesmo? Então isso não importa. O que importa é que tamanho você tem, qual o status que você vai ter no reino, se você já se perdeu para si mesmo. Vocês não entendem que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e quem, por amor a mim, perder a sua vida, ganhá-la. Então, vivam isso. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque o negar-se a si mesmo não tem a ver apenas com dizer, Deus, eu não tenho mais vontade, mas agora é dizer, bom, já que eu disse que eu não tenho mais vontade, já que eu disse que o meu querer, o meu desejar pertence ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí venho tomar a cada dia a sua cruz, entende? Eu já me entreguei, eu não tenho mais vontade, tá bem. Bom, mas agora vem o dia a dia. Está querendo saber o que eu quero de você? Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Levante a sua mão. Amém? Quantos aqui querem ser discípulos? Quantos aqui desejam ser discípulos de Jesus? Levante suas mãos. Amém. Quantos aqui querem tomar sua cruz diariamente? Levante sua mão. Amém. Deus olha para o teu coração. E há um poder espiritual que pode fazer você viver exatamente essa verdade do Evangelho.
a despeito de tudo que a sua carne diga, que o mundo e que o sistema social e que esse sistema organizado contra Deus, chamado por João de mundo, lute contra você, você pode vencer todas essas questões negando-se a si mesmo em favor de Jesus. Então, como é isso? Aí é que está, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele usa, é por isso que ele é o servo, porque sabe, tornando-se escravo, a palavra escravo que Paulo usou, a palavra escravo é o seguinte: quem que tinha que pegar a bacia para lavar o pé dos outros e vir com a toalhinha? O escravo, o menor deles, o mais baixo. Quem faz isso? Quem faz isso? Jesus. Negar-se a si mesmo não é somente colocar Deus em primeiro lugar. Você diz, Deus está acima de mim. Claro que está, mesmo que você não queira, vai estar. E se alguém duvida disso hoje, em breve saberá, porque todo olho verá e toda língua confessará a verdade. Só que é o seguinte, se você coloca Deus em primeiro lugar, e se você é tomado pela vontade de Deus, você é tomado pelo aquilo que Deus é apaixonado. E por quem Deus é apaixonado? Por pessoas. Foi por elas que Jesus morreu. Então agora, se você quer seguir Jesus, acompanhar Jesus, você tem que andar nas pisadas dele. E Jesus é o servo de todos. E agora eu não quero ter o meu ministério, a minha vida cristã, desenvolvê-la apenas para que, puxa, pelo menos assim aqui eu tenho valor, não, é o contrário, eu vou valorizar Jesus, eu vou honrar Jesus, e Jesus vai fazer conosco aquilo que deve ser feito. Não é que eu vou agora, você não deve ser valorizado não, viu? Eu tenho que sempre honrar o outro, eu não devo desejar isso para mim. Agora veja só, como isso vai no seu dia a dia? Como você percebe que você já negou a si mesmo de verdade, porque não é só em relação a Deus, mas é em relação aos demais. Então aí o que significa crucificar o eu diariamente? Seu dia a dia com o seu cônjuge, com sua esposa ou com o seu esposo, como anda? Eu não fiz pesquisa nenhuma, já disse isso aqui algumas vezes, eu não fiz pesquisa nenhuma, mas olha, lá se vão 28 anos de ministério, e tem sempre alguns casais que procuram, e eu digo para você, o desejo de querer se divorciar se baseia no egoísmo, egocentrismo, às vezes mais exacerbado numa parte do que outra, que provoca, pode ter pessoas que têm mais responsabilidade sobre o divórcio do que o outro cônjuge, é verdade, mas a maioria é por causa disso. Porque eu quero que o meu cônjuge faça aquilo que eu acho que ele deva fazer. Mas eu não estou todo dia levantando e perguntando o que é que eu devo fazer para que a Tânia seja a esposa mais feliz do planeta Terra. Porque ela é uma princesa, gente. Né? Eu costumo brincar com ela, eu sou o sapo que ainda tem uma princesa. Me dá um beijo aqui que eu viro príncipe. Eu estou sempre querendo virar sapo de novo para ganhar outro beijo, né, gente? Mas essa questão do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Espera aí, Cristo se entregou pela igreja. E a igreja não foi legal com Cristo, e nem está sendo totalmente legal ainda. Quando Jesus foi para a cruz, eram poucos os que ficaram lá. Um tinha traído, os outros tinham fugido, e um dos melhores amigos o negara. E ele não quis romper o seu acordo de que eu me casarei com vocês, ou me divorciarei agora de vocês, porque vocês não cumprem. Ele não fez isso, ele foi até o fim. Porque ele fez a oração, que seja feita a tua vontade. E se o marido tratasse a esposa como Cristo tratou a igreja? Haveria divórcio? Tá, tem uma outra parte. Então pense você, esposa, se você seguisse essa questão de negar a si mesma no seu casamento, as mulheres são mais altruístas, né? Mas se você resolvesse, o que aconteceria com o seu casamento?
Filhos, se vocês resolvessem obedecer, se nós, filhos, afinal de contas, se nós não fôssemos filhos, porque às vezes a gente se torna pai e esquece que já foi filho, ou que ainda é filho, porque os pais estão vivos. Honrar os pais no Senhor, obedecer os pais no Senhor, é negar a si mesmo. Porque tem hora que diz assim, não, pai, mãe, você pensa com a cabeça diferente, eu penso com outra cabeça. Mas o que a Bíblia está dizendo para você fazer? Os relacionamentos no trabalho, quando você tem que negar a si mesmo, significa você engolir certas coisas. Engolir essa. Porque você resolveu negar a si mesmo. O que seria isso na igreja? Como seria isso na célula? Você já pensou o que é negar a si mesmo na célula? O que é ser servo de todos na célula, mesmo que você seja, e principalmente se for líder de célula? A questão da submissão é um problema sério. Quando algumas pessoas ouvem alguém dizer, não, olha, aqui tem uma linha, aqui já começa, não concordo com essa linha, não sei, tá bom, as pessoas têm o direito de pensar e de tudo mais, mas costumeiramente passam pessoas que elas não questionam só porque elas não concordam com aquela ideia, porque na vida toda delas, elas não concordam com ideia nem de ninguém, geralmente porque tiveram problemas com autoridade, e geralmente ligado ao pai. Então, negar a si mesmo não é uma coisa tão fácil, e dia a dia, negar a si mesmo na hora do seu tempo, de você colocar tudo diante de Deus e dizer, Deus, olha, tudo eu vou perguntar para o Senhor. Por exemplo, se você fosse fazer um negócio, você se aconselharia com um cara que manja de negócio, não é verdade? Uma pessoa bem sucedida. Mas primeiramente, você deve perguntar para quem? E ele vai talvez usar uma pessoa como ferramenta, mas nem todo mundo que é bem sucedido aos olhos do mundo é bem sucedido aos olhos de Deus. E você já negou a si mesmo. Você não vive para ser bem sucedido nos seus negócios, você vive para ser um discípulo bem sucedido e fazer tudo segundo a vontade de Deus. Sabe uma coisa linda, aprendi com John Stott, e eu vou passar aí, vou chamar a nossa professora aí. Não é negar-se a si mesmo, não é negar a nós mesmos certos luxos. Se fosse simplesmente isso, não, eu vou fazer voto de pobreza. Não seria negar a si mesmo, porque mesmo que alguém entregue o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não é negar a nós mesmos certos luxos, é em verdade negar ou deserdar os nossos próprios seres, renunciando ao nosso suposto direito de seguir o nosso próprio caminho. Negar a si mesmo é voltar-se da idolatria, da centralidade do eu. Eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. E uma oportunidade, né, meu irmão, de a gente pensar bem sobre, refletir bem, falar com o Espírito Santo. Não pergunte só para si mesmo, porque às vezes a gente fala de reflexão, parece introspecção, mas introspecção se refere apenas a você entrar dentro do seu próprio mundo. Mas eu queria te desafiar um pouco além, a você agora dizer assim: Espírito Santo, me ajuda a sondar-me a mim mesmo sobre a sua perspectiva. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Feche seus olhos e peça isso ao Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, como nós que estamos na igreja e que achamos que somos bons religiosos, podemos nos tornar ególatras. E a egolatria é totalmente o avesso do ser discípulo de Jesus. E é por isso que a religião é um grande engano.
E que o ser uma boa pessoa, moralmente, bem aceito socialmente, ou corretamente político, pode ser totalmente reprovado por Deus, porque o que nos interessa, o que nos deve interessar, não são os aplausos humanos ou a aprovação deste mundo, mas a de Deus. A de Deus. O que você fará da sua vida? O que você tem feito dela? O fogo do Espírito Santo queima entre nós. Ele está aceso. Não é pedir para que Deus acenda, ele está aceso. Deixe o Espírito de Deus, essa palavra, se tornar uma palavra incendiada no seu coração, cheia do fogo do Espírito Santo, para que ela queime, para que ela acenda uma paixão acima de tudo. Meu maior desejo não é ter as coisas dessa terra, porquanto não tem problema você planejar para ter uma melhor casa, um melhor carro, ter melhores condições financeiras. Não é renunciar a essas coisas que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer: Deus, eu tenho todos os sonhos que qualquer ser humano tem aqui na terra, mas todos eles estão diante de ti, e eu quero fazer a tua vontade. E se há algo que eu planejei que está fora da tua vontade, eu renuncio em favor da tua vontade. Aliás, Deus, nós queremos planejar diante de ti, das mínimas coisas até as maiores. Deus nos ajuda a ter o Senhor como nosso verdadeiro mestre. Eu sei que o Senhor vai usar pessoas, vai usar discipuladores, e que eu ouça a tua voz através dessas pessoas, desses discipuladores, que eu sempre ouça a sua voz. Se o Senhor usar o vento, que eu ouça a voz do vento. Se o Senhor usar o silêncio, que eu ouça a voz do silêncio. Se o Senhor usar uma pessoa, que eu ouça a voz da pessoa, mas que em todo tempo eu ouça o Senhor e seja obediente. Esse é o desejo da tua igreja. Pai, nós queremos ser discípulos de verdade. Sabe por quê, Deus? Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e nos conduzirá a uma vida plena, completa, abundante. Deus, nós nos entregamos. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Nos ajuda a nos esvaziar completamente de nós mesmos, para sermos cheios de Ti, Espírito. Cheios de Ti, Espírito. Num ambiente, ó Deus, onde haja, Pai, muita obediência, fome, expectativa do Espírito. E que esse desejo de ser vazios de nós mesmos e cheios do Espírito seja um desejo não somente meu ou de alguns outros, mas que seja da comunidade cristã inteira, ó Deus. Em nome de Jesus, que a tua igreja tenha essa fome, esse desejo, e te obedeça e seja cheia do Espírito. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a comunhão que há no Espírito, a sua unção e o seu poder, faça de você e dos seus verdadeiros discípulos de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém, amém. Tenha uma semana super de Deus, seja abençoado.